Fala pessoal, resolvendo então agora o tema 2, a gente vai falar de grandezas e proporção, certo? Questão 1. Verifique se os pares de razões formam uma proporção. Para ser uma proporção, a primeira razão tem que ser igual à segunda razão. Uma forma de perceber se elas formam uma proporção é o seguinte. Antes de montar a igualdade, né, a gente sabe que os dois têm que ser iguais. Então, 5 meios dá para simplificar? Não, né? Acabou aí. Então, a hora que eu simplificar o 10 quartos, tem que dar 5 meios. Se der, beleza, são proporcionais. Uma forma mais rápida de perceber se eles são proporcionais é que, se os dois são iguais, a gente tem que a multiplicação cruzada resulta no mesmo cara. Então, é o seguinte, se eu fizer 5 vezes 4, tem que dar o mesmo resultado de 10 vezes 2. Dá o mesmo resultado? Dá, né? Porque 5 vezes 4, 20. 10 vezes 2, 20. Se der o mesmo resultado, formam uma proporção. Se não der o mesmo resultado, não formam uma proporção. Certo? Então, A, sim. Letra B. 3 quartos igual a 4 terços. Vamos lá. 3 vezes 3 é igual a 4 vezes 4? Não, né? Por quê? 3 vezes 3 é quanto? 9. 4 vezes 4, 16. Opa, não deu a mesma coisa, né? Então, não é. Vou só botar não é, tá? Mas não é proporção, ok? 1 meio é igual a 4 oitavos. Outra forma também de perceber, olha só. O que o 2 é do 1? O dobro. Então, na segunda fração, o cara de baixo tem que ser o dobro do de cima, ok? Ah, aumentou 1. Não, aumentou não. A gente está falando de razão, a gente tem que pensar em multiplicação e divisão, certo? O quanto a mais e a menos não vai dar muito certo, ok? Então, já evitem esse pensamento. Então, o 2 é o dobro do 1, o 8 é o dobro do 4. Então, são proporcionais. Vamos tirar a prova real, vamos multiplicar aqui cruzado. 1 vezes 1, 1 vezes 8, né? Tem que ser igual a 2 vezes 4. E dá? Dá, né? Porque 1 vezes 8 dá 8 e 2 vezes 4 também dá 8. Certo? Então, é proporcional. Por último, então, a gente vai ter 6 nonos igual a 3 quartos. Vamos multiplicar cruzado. Vou até trocar de cor aqui agora. 3 vezes 9 tem que ser igual, outra corzinha, a 6 vezes 4. E dá a mesma coisa? Não, né? 3 vezes 9, 27. 6 vezes 4, 24. Opa, 24, né? Então, não é proporção, certo? A gente pode até botar aqui um diferente, né? Um diferente certo, né? Não. Aqui. Ok? Questão 2. Calcule o valor de x nas proporções. Então, está dizendo que são a proporção, então eu posso multiplicar cruzado, que vai dar a igualdade. Então, a gente vai ter x vezes 10 é igual a 6 vezes 5. Lembrando, eu estou multiplicando cruzado, certo? Então, a gente tem 10x, né, porque é x vezes 10, é igual a 6 vezes 5, 30. O que eu vou fazer com esse 10? Esse 10 está multiplicando o x. Ele passa para o outro lado, dividindo. Então, o x é igual a 3, certo? Tem como resolver isso sem essa equação? Tem. X sobre 5 é igual a 6 sobre 10. Ok, posso simplificar 6 sobre 10? Posso. Por quem? Por 2. Então, esse aqui vai dar 3 em cima e 5 embaixo. Opa, quando que x sobre 5 é igual a 3 sobre 5? Ora, quando x for 3, certo? Então, se tu simplificar a fração e chegar numa igualdade do numerador ou do denominador, em cima ou embaixo também tem que ser iguais, certo? Ok, mas vamos resolver cruzado, que meio que é o jeito que resolve quase tudo, né? Então, se a gente aprender de um jeito que resolve quase tudo, tá ótimo, né? Quanto menos formas, menos coisas pra gente decorar, melhor. Então, aqui, multiplicando cruzado, a gente vai ter 6 vezes 35 é igual a 14 vezes x. Ah, mas se eu colocar 14 vezes x primeiro, faz diferença? Não. Uma igualdade, ela tem uma propriedade que diz que, tipo assim, se eu tenho que 5 mais x é igual a x mais y, eu posso trocar isso aqui como x mais y igual a 5 mais x, não tem problema, certo? Ok,
6 vezes 35, isso dá 210, ok? E aqui vai dar 14x. O que eu faço com isso? Eu vou dividir o 210 por 14. Ai, não sei fazer essa conta. Beleza. Vamos tentar simplificar isso, né? Porque simplificando a gente poupa de fazer umas divisões meio chatinhas. 210 dividido por 2 dá 105. E aqui embaixo dá 7. Opa, 105 por 7 já melhorou um pouquinho, né? A tabuada do 7 a gente sabe. Então aqui, 105 dividido por 7, pego 10, dá 1, dá 7, né? Sobra 3. Baixo 5. 35 dá 5. 35 sobrou 0. Fechou. Então, o x é igual a 15. Ok? Letra C. Esse é sempre o mesmo esquema, né? Multiplica cruzado. Deixa eu trocar de cor aqui. Vai ficar 3 vezes x igual a 60 vezes 7. 3 vezes x é 3x, 60 vezes 7. 6 vezes 7 é 42, coloco o 0 atrás. O 3 está multiplicando, passa dividindo, então 420 sobre 3. O x, então, vai ser 16. Opa, 16. Aqui sobra 1, 12. 12 por 3, não, dá 140, ok? X, então, é 140, ok? Vamos para a próxima. Sobrou um pouquinho de espaço, né? Azulzinho. 7 vezes x igual a 42 vezes 6, certo? Então, 7x é igual a 6 vezes 2 dá 12, vai 1. Então, vai ficar 252. Então, o x vai ser 252 dividido por 7. Então, o x vai ser quanto? 252 dividido por 7, né? Aqui vai dar 21, que é 3, sobra 4, dá 36. Ok? Então, se o x assumir esses valores que a gente encontrou, a gente vai ter que essas duas razões aqui em cima vão formar uma proporção, ok? 3. Calcule o valor de x nas proporções. O mesmo esquema. A diferença aqui é para vocês tomarem o cuidado com a distributiva, né? Então, aqui, esse cara aqui de cima vezes o de baixo, sempre que em cima de uma fração ou embaixo de uma fração tem um mais ou um menos, vai virar uma distributiva. Então, vai ficar 20 que multiplica o x menos 2. Tem que botar entre parênteses. Igual a, a x que multiplica o 12, né? Então, vai ficar 12 vezes x. A ordem não tem problema, né? Distributiva aqui, hein? Toma cuidado. 20 vezes x e 20 vezes menos 2, né? Então, vai dar 20x menos 40, né? Porque 20 vezes x é 20x e 20 vezes menos 2, menos 40. Igual a 12x. Tudo que é x para um lado e tudo que é número para outro. Então, o 12x vem para cá negativo e o 40 vai para lá positivo. Então, restou para a gente 8x, né? Que é 20 menos 12, igual a 40. Esse 8 está aqui multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, 40 dividido por 8 dá 5. Então, o x é 5, certo? Letra B. Multiplica cruzado novo. Então, o 3 vai multiplicar o x mais 1, ou seja, distributiva de novo. E o 5 vezes x fica 5x, né? Então, fazendo a distributiva aqui, olha só. Sempre lembre do distributivo, senão dá tudo errado. Vai ficar 3x mais 3 vezes 1, 3, igual a 5x. De novo, tudo que é x para um lado, tudo que é número para outro. Então, o 3 fica aqui, o 5x já estava lá e esse 3x vai para cá, diminuindo. Então, a gente tem que 3 é igual a 2x, portanto, o x, esse 2 está aqui multiplicando, passa para cá dividindo. Então, o x é 3 meios. Ok? Tranquilo? 4. Calcule x e y nas proporções, sabendo que x mais y é igual a 35 e que x está para 3, assim como y está para 4. Então, olha só. X sobre 3 é igual a y sobre 4. Eu tenho alguma razão que em cima e embaixo é só número? Não. Então, eu preciso achar uma que seja só número. Para que eu consiga calcular esse x sobre 3 igual a um certo número, esse y sobre 4 igual a um outro certo número, aliás, igual ao mesmo certo número, né?
Só que, se foi informado o valor de x mais y, é porque eu vou usar essa propriedade. A gente tem uma propriedade na proporção que diz o seguinte: se esse cara é uma proporção, o x mais y sobre 3 mais 4 continua nessa proporção, ou seja, se eu somar os numeradores e somar os denominadores, mantém a proporção. Quanto que é x mais y? É 35, por isso que eu usei essa propriedade, porque eu sei o valor de x mais y. Quanto que é 3 mais 4? É 7. Ainda posso simplificar esse cara, né? Posso simplificar por 7. Isso dá 5 sobre 1. Então, olha só, é tudo igual aqui, né? Então, eu tenho que esse cara é igual a y sobre 4, que é igual a essa fração aqui, que é igual a 35 sobre 7, que é igual a 5 sobre 1. O que que eu vou usar? Eu vou usar para calcular o x e vou dizer que ele é igual a 5 sobre 1, né? Porque ele é, certo? Eu não vou usar o y sobre 4. Por quê? Porque daí, se eu multiplicar cruzado isso aqui, eu vou chegar em 4x igual a 3y, não chegar nada com nada. Então, se eu usar aqui tem x com aqui só tem número, eu vou achar o valor de x. Por isso que eu preciso encontrar uma que tenha só número, certo? Então, multiplicando cruzado aqui, a gente vai ter x igual a 15, olha só. Simples, né? Depois, preciso calcular o y. Então, y sobre 4 e vou pegar aquela que só tem número, 5 sobre 1. Multiplicando cruzado, a gente chega que o y é igual a 20. Simples, né? Sempre que for informado a soma, eu vou ter que usar essa propriedade, certo? Já está te dando a dica de como resolver. 5. Um pai dividiu R$ 45 entre 2 filhos, mas eu não sei quanto ele deu para cada um filho. Então, vou dizer que para o primeiro filho ele deu x e para o segundo filho ele deu y. E se eu somar essas duas quantidades, tem que dar 45. Às vezes não está dando direto, tem que interpretar o problema. Na razão de 2 para 3, certo? Isso significa que, se eu fizer a razão entre um e outro, dá 2 para 3, certo? Ou seja, 2/3. É isso que está informando. Seguinte, eu tenho a soma, né? Então, eu tenho que usar aquele negócio da soma. Só que para mim usar a soma, eu teria que ter o y aqui, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar essa diagonal aqui. Eu vou mandar o y lá para cima e o 2 aqui para baixo. Repara que não vai fazer diferença, porque olha só, vamos multiplicar cruzado essa proporção aqui. Vai ficar 3x igual a 2y, né? Agora vamos inverter. Eu vou botar o y lá em cima, certo? E o 2 aqui embaixo, certo? Então, eu troquei esse cara aqui. Quando eu multiplico cruzado, o que que dá? 3x igual a 2y. Olha, deu a mesma coisa. Por isso que eu posso inverter qualquer uma das diagonais. Ah, quero trocar o x ali, quero botar o x lá embaixo. Ok, não tem problema. Vamos botar o x lá embaixo. Sempre tem que pensar na diagonal, né? Aqui é um y. Isso. Então, o x vai aqui para baixo e o 3 vai lá para cima. Então, eu tenho 3 sobre y igual a 2 sobre x. Multiplica cruzado, o que que dá? 3x igual a 2y, certo? Fechou. Então, eu sempre posso inverter essa diagonal para ter o que eu quero. Então, aqui, vou inverter a diagonal. Vai ficar x sobre esse 2 vai lá para baixo e esse y vai lá para cima, certo? Por que que eu quero isso? De novo, porque eu quero usar x mais y. Então, os dois têm que estar aqui em cima, certo? Então, usando a propriedade da soma, a gente vai ter que a gente tem x mais y sobre 2 mais 3, né? Somos de cima, somos de baixo. Quanto que é x mais y? É 45. Quanto que é 2 mais 3? 5. Posso simplificar por 5, não posso? Então, isso dá 9 sobre 1. Então, de novo, vou pegar uma que tem o x ou tem o y e vou botar igual àquela que eu descobri que é só número. 9 sobre 1. Ah, não sei simplificar, não tem problema, não precisa. Só vai dar um pouquinho mais de trabalho. Multiplica cruzado, a gente tem que x é igual a 18. Fechou? Depois, vou pegar aqui tem y, porque eu quero calcular o x e o y, certo? E vou botar igual àquela que só tem número. Então, vai ficar y igual a... Opa, copiei errado, não? Igual a 27. Aí tá perguntando, quanto recebeu cada filho? Um recebeu 18 e o outro recebeu 27, certo? Essa é a respostinha completa. 6. A soma de dois números é 21, então x mais y é igual a 21. Sempre que não falar quem são, a gente vai chamar por letras, né? A gente vai usar variáveis, ok? E a razão entre eles, então x sobre y, é igual a
5 meios. Repara que é bem parecidinha com uma que a gente fez agora há pouco, né? Essa daqui, né? Ao invés de dar 2/3, aqui é 5 meios. Só mudou os números, né? Então, mesmo esquema. Vou trocar a diagonal para eu ter tanto x quanto y em cima. Então, vai ficar x, o 5 estava aqui em cima, vai lá para baixo, e o y que estava aqui embaixo vai lá para cima, certo? Agora eu uso a propriedade. Vou até trocar de cor aqui. Então, vai ficar x mais y sobre 5 mais 2. X mais y é 21 e 5 mais 2 é 7. Opa, posso simplificar por 7, que vai ficar 3 sobre 1. Então, de novo, vou pegar, aqui tem, esse aqui é o nosso primeiro passo, né? Montar as equações. Segundo passo, montar a proporção. Terceiro passo, resolver. Então, vou pegar uma que tem uma letra e vou botar igual a que só tem número. Então, vai ficar x vezes 1, x, 3 vezes 5, 15. Eu sempre vou acabar multiplicando cruzado. Agora, o y sobre 2 igual a 3 sobre 1. Então, multiplica cruzado, vai ficar y igual a 6. De fato, né? Quanto que dá 15 mais 6? 21. Certo? Questão 8, então. Para pintar um prédio, 5 pintores, então a gente tem pintores aqui, levam 5, né? 5 pintores levam 40 dias. Então, a gente está falando de pintores e dias, né? Quanto tempo 10 pintores fazem o mesmo serviço? Então, eu quero saber a quantidade de dias, por isso um x aqui. Perguntinha, quanto mais pintores eu tiver, mais dias eu vou levar? Não, né? Quanto mais pintores, menos dias. Repara aqui, mas tu botou a flechinha para cima e ali o maior está embaixo, não tem problema, certo? Por onde tu começa a pensar na flechinha não faz diferença nenhuma, né? Se eu pensar quanto menos pintores, mais dias, certo? Então, a única coisa que a gente tem que perceber é que quando uma aumenta, a outra diminui. Não importa quem que aumentou e quem que diminuiu, né? Ou seja, ou eu vou multiplicar reto ou eu vou inverter uma das frações. Então, vou resolver dos dois jeitos, tá? Primeiro jeito é o jeito correto. Eu vou copiar uma das frações na ordem que está, então 5 para 10, e vou inverter a outra. Então, x para 40. E agora eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 5 vezes 40 igual a 10 vezes x. 5 vezes 40 dá 200, igual a 10x. Quem que vezes 10 dá 200? Corta, 20, né? Então, 5 pintores levariam 40 dias. Agora, 10 pintores vão levar 20, certo? Jeito errado de fazer agora. Eu copio as duas frações do jeito que estão e, ao invés de multiplicar reto, eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 5, aliás, ao invés de multiplicar reto, multiplicar cruzado, não, ao contrário. Ao invés de multiplicar cruzado, eu vou multiplicar reto. Então, 5 vezes 40 igual a 10 vezes x. Repara que deu a mesma conta que a gente fez anteriormente, né? Então, vai ficar 200 igual a 10x, portanto, o x é igual a 20. Por isso que a gente pode fazer isso, né? Que vai dar a mesma resposta, certo? Então, se for diretamente proporcional, as grandezas, né, a gente mantém as razões do jeito que estão e multiplica cruzado. Agora, se for inversamente proporcional, a gente copia uma delas e a outra inverte. Eu podia ter invertido esse cara aqui, né, botado 10 sobre 5 igual a 40 sobre x, certo? Eu só posso inverter uma delas, certo? Qual não importa, mas é só uma. 9. Resolva os problemas matemáticos com grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Ok. Um trem com vagões transporta 720 pessoas, com 4 vagões, né? Transporta 720 pessoas. Então, 4 vagões, 720. Para transportar 1.260 pessoas, então 1.260 vem aqui embaixo, né? Porque aqui eu estou falando das pessoas. Quantos vagões seriam necessários? Então, aqui embaixo vem um x, certo? É diretamente proporcional? É, porque quanto mais vagões eu tiver, mais pessoas eu consigo carregar, né? Então, vou multiplicar cruzado. A gente tá meio que usando a lógica de regra de 3, né? Vocês vão ver que, no fim, todos esses conteúdos viram uma coisa só, né? Então, aqui, como é diretamente proporcional, eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar
Ah, antes disso, poxa, multiplicar 1.260 e 720 não é muito agradável. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar esse cara aqui. Posso cortar o zero, fica 72 e 126. Posso simplificar por 2. Ah, mas eu não gosto de simplificar. Tudo bem, faz sem simplificar, vai dar a mesma coisa. Vai dar 36 e 63. Dá por 3, que dá 12 e 21. Dá por 3 mais uma vez, que vai dar 4 e 7. Opa, agora não dá mais. Mas repara que sobrou pra gente, olha só, 4 sobre x igual a 4 sobre 7. Quem que é o x, então? X é igual a 7, certo? Porque se em cima é igual, embaixo também é. Ah, não gosta de simplificar. Beleza. Vamos multiplicar cruzado. Vai ficar 4 vezes 1.260 igual a 720 vezes x. Isso aqui vai dar 0, 24 vai 2, aqui 5.040 igual a 720x. E aí tu vai dividir 5.040 por 720, que tem que dar 7, né? 5.040, vamos só tirar a prova real, 5.040 dividido por 720. Isso aí. X é igual a 7, ok? Então assim, beleza, simplificar dá trabalho? Dá. Mas dividir 5.040 por 720 também vai dar. Então escolhe por onde tu quer passar trabalho, né? Eu acho que simplificar é menos trabalhoso do que dividir números grandes, ok? B. Uma doceira faz 300 docinhos em 90 minutos. Se ela dispuser de apenas 27 minutos, então 27 vem aqui embaixo de 90, né? Porque está falando de tempo. Quantos docinhos ela conseguirá fazer? Ora, quanto mais tempo ela tiver para fazer docinho, mais docinho ela faz, né? Ok? Quanto menos tempo, menos docinho. Então, é diretamente proporcional, né? Posso manter como elas estão aqui. E aí, eu multiplico cruzado, né? De novo, simplifica, certo? Esse cara aqui dá por 3. Isso aqui vai dar 30 sobre 9. Dá para simplificar de novo. Que dá 10 sobre 3. Então, a nossa regrinha vai ficar 300 sobre x igual a 10 sobre 3. Multiplica cruzado. Vai ficar 10x igual a 900. Portanto, x é igual a 900 dividido por 10. Portanto, ela faz 90 docinhos em 27 minutos. Certo? C. Um barco pesqueiro tem uma produção de 15 toneladas por viagem. Para uma produção de 90 toneladas, qual é o número de viagens? Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de toneladas em uma viagem, né? 15 toneladas, uma viagem. Vou dar aqui T e viagens, ok? Então, 15 toneladas, uma viagem. Depois, ele quer 90 toneladas em X viagens. Concorda comigo que quanto mais viagens, mais toneladas, né? Essa daqui é fácil de resolver por outro método, não sendo regra de 3 ali, né? Olha só. 15 para 90, eu multipliquei por quanto? Por 6. Então, se eu multiplicar por 6 o de cima para o de baixo, aqui também tem que ser por 6. Então, a gente tem que ele vai precisar de 6 viagens, certo? Porque 1 vezes 6 dá 6. Ah, beleza, não vou perceber isso? Tudo bem, multiplica cruzado. 15x, não vou nem simplificar dessa vez, igual a 90. Então, x é igual a 90 dividido por 15. Então, x é igual a 6, certo? Tem várias formas de a gente resolver proporção. D. A 60 km por hora, faça um percurso entre duas cidades em 2 horas. Então, na velocidade 60, leva 2 horas. Se ele trafegar 40 km, aqui é por hora, tá? Qual é o tempo estimado para percorrer este trajeto? Então, aqui, se for a 80 km por hora, quanto tempo ele vai levar? Então, concordam comigo que quanto maior a velocidade, menor o tempo, né? Então, isso aqui é inversamente proporcional. Então, a gente vai ter 60 sobre 80 é igual a x sobre 2. Vou inverter uma delas. E agora, eu multiplico cruzado. Se quiser, corto zero. Então, 6 vezes 2 dá 12, igual a 8 vezes x, certo? Então, aqui,
o x vai ser 12 sobre 8. Dá para simplificar, fica 6 sobre 4, dá para simplificar de novo, dá 3 sobre 2. E 3 sobre 2 é 1,5, ou seja, ele vai levar 1h30. Certo? Faz sentido, né? Porque a 60 km foi em 2 horas, a 80 vai dar menos, certo? Então vai dar 1h30. 10. Pedro irá distribuir gratificações para seus funcionários, no total de R$3.000, em valores inversamente proporcionais ao número de faltas. Sabendo que o funcionário 1 faltou 5 vezes, o funcionário 2 faltou 3 vezes e o último faltou 3 vezes, quanto recebeu cada um? Olha só, eu vou até mudar esse enunciado, a gente vai usar só o primeiro e o segundo funcionário, ok? Claro que se eu usar o terceiro funcionário vai dar valores totalmente diferentes, né? Mas vamos fingir que não tem esse cara aqui, certo? Que a questão era só o primeiro funcionário faltou 5 vezes e o segundo faltou 3 vezes. Por quê? Porque, tipo assim, só vai mudar a conta, né? Então a gente precisa aprender a resolver, independentemente se tem 2 ou 3, se tem 3 ou é isso, se tem 2 ou 3 caras, certo? Então esqueçam que o enunciado era esse, vamos fingir que é esse cara aqui. Então ele vai distribuir o prêmio para esses 2 funcionários. Eu não sei quanto o primeiro recebeu, nem quanto o segundo recebeu, mas eu sei que se juntar os dois dá 3.000. Então a gente já sabe que a gente vai ter que utilizar, né, aquela proporção. Essa daqui é inverso, tem uma palavrinha aqui que ela é muito importante, é inversamente proporcional. Então a gente não vai botar x sobre 5 e x e y sobre 3. Não, a gente tem que pegar o inverso de 5 e o inverso de 3. Ou seja, o x é proporcional a 1 sobre 5, que é o inverso de 5. E o y é proporcional ao inverso de 3, ou seja, 1 sobre 3. Então, agora a gente vai utilizar a propriedade da soma. X mais y vai ser proporcional a 1/5 mais 1/3. Aqui, x mais y dá 3.000. Cuidado com a soma de fração, certo? Tem que tirar o MMC. 1/5 mais 1/3. Vou resolver em verdinho aqui. O MMC de 5 e 3 é 15. O 5 para chegar a 15 eu multiplico por 3. Então, 3 vezes 1, 3. 3 para 15 eu multiplico por 5. 5 vezes 1, 5. Então, somando essas duas frações, vai dar 8 sobre 15. Ok? Lembra de soma de fração, hein? Precisa saber disso. Vamos lá. Esse cara aqui, olha só, é uma divisão de frações, né? Como se tivesse 3.000 sobre 1 dividido por 8 sobre 15, certo? O que a gente faz? A gente copia a primeira, que é o 3.000 sobre 1, se quiser, e multiplica pelo inverso dessa, né? Então, o 15 vem para cima e o 8 vem para baixo. Quanto que dá isso? Vamos lá. 3.000 vezes 15 dá 45.000, dividido para 8. Pego 45.000 e divido por 8. Se não quiser, vai dividindo por 2, né, simplificando, até chegar no resultado. Eu acredito que simplificando por 2 dá mais rápido. Mas isso aqui vai dar 5.625 sobre 1, né? Porque eu vou simplificar por 8 em cima e embaixo. Ou só dividir, né? Ok? Então, esses carinhas aqui fica igual a 5.625. Repare que eu posso fazer o mesmo processo de copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda nesses caras. Então, o x permanece e multiplica pelo inverso de 1 sobre 5, que é 5. O y permanece e multiplica pelo inverso de 1 sobre 3, que é 3. Isso é igual a quanto? A 5.625, certo? Vou apagar essas contaradas aqui. Então, olha só, agora a gente vai separar em duas partes. O x vezes 5 é igual a 5.625, como a gente fazia antes. Escolhe uma letra, escolhe o valor. Então, o x vai ser 5.625 dividido por 5, certo? E aí a gente chega no valor de x. O mesmo processo a gente vai fazer para o y, né? Isso aqui dá 1.125, ok? Vamos lá. Segundo passo, y vezes 3 é igual a 5.625. Então, pego o 3 e passa para lá, dividindo, né?
5.625 dividido por 3, que dá 1.875. Então, um funcionário recebeu 1.875 e o outro funcionário recebeu 1.125. Somando os dois, dá de fato os 3.000. Então, está correto, ok? Se tiver os 3 funcionários, vai fazer a mesma conta, só que vai aparecer um Z, né? Vai ter 3 letrinhas. E aí, tu vai fazer o mesmo processo, ok? Então, não é que ficava mais difícil algo assim. Eu achei só mais prático fazer com os dois funcionários, certo? Fechou, né? Então, razão e proporção não, né? Grandezas e proporção, meio que a gente encerra por aqui. Lembrando que, se tu gravou como resolver de uma forma, resolve dessa forma, ok? Não precisa, tipo, eu acho que agora tem que resolver desse jeito. Não, do jeito que tu conseguir resolver, tá ótimo, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer coisa aí, comentem aí e até uma próxima. Espero que tenha ajudado vocês.